O sangue escorria quente pela camisa rasgada, pingando no chão de barro como chuva vermelha. Corisco apertava o lado com força, mas a bala tinha entrado fundo, bem no meio da barriga. E cada respiração era um gemido abafado. A lua cheia iluminava o rosto pálido do Diabo Louro. E pela primeira vez na vida, Lampião viu medo nos olhos do seu braço direito. Capitão, tô perdendo muito sangue. A voz saiu fraca, diferente daquela que costumava gritar desafios para os volantes. Maria Bonita cavalgava ao lado, com o rifle atravessado no colo e lágrimas secas no rosto empoeirado. Ela conhecia aquele olhar de Lampião, a mandíbula travada, os olhos fixos no horizonte como brasa acesa. Quando ele ficava assim, calado e duro, era porque o inferno estava prestes a se soltar. O bando avançava em silêncio pela caatinga, apenas o barulho dos cascos dos cavalos e a respiração difícil de Corisco quebrando a quietude da noite. Volta Seca olhava para trás a cada minuto, vendo o rastro de sangue que marcava o caminho. Mergulhão mastigava fumo nervoso. Sabonete rezava baixinho, pedindo que a cidade aparecesse logo. E quando as primeiras luzes surgiram no horizonte, Lampião puxou as rédeas com força. Ali tem médico, e ele vai atender, nem que seja a última coisa que faça na vida. O vento da madrugada soprou forte, carregando o cheiro de sangue e pólvora. A caatinga assistia calada, como se soubesse que aquela noite o sertão ia testemunhar algo que jamais seria esquecido. O sino da igreja bateu 3 vezes, e no terceiro dobre até os cachorros pararam de latir. Lampião desmontou devagar, ajudando Corisco a descer do cavalo. O Diabo Louro quase caiu, mas o capitão segurou firme. Aguenta, meu irmão. Ninguém morre na minha frente sem eu permitir. Mas o que Virgulino Ferreira da Silva não sabia era que dali a poucos minutos uma porta ia se fechar na cara dele. E quando isso acontecesse, o sertão inteiro ia aprender uma lição que atravessaria gerações. Uma porta fechada, 4 palavras de desprezo e uma sentença de morte assinada com arrogância. O médico ainda dormia tranquilo, sem imaginar que o último erro da vida dele estava prestes a acontecer. Porque no sertão, meu povo, certas palavras custam mais caro que bala de ouro. E certas recusas se pagam com sangue. E aí, cabra bom do sertão, se prepara que essa história vai esquentar mais que sol do meio-dia. Oxente, antes de eu contar o resto dessa vingança arretada, faz o seguinte: bate esse curtir aí com a força de um coice de burro bravo. Se tu gosta de justiça sendo feita do jeito que tem que ser, se inscreve nesse canal que aqui só tem causo verdadeiro do cangaço, daqueles de arrepiar o couro. Ativa o sininho, meu povo, porque toda semana tem história nova de Lampião, Maria Bonita e todo o bando. Arretado. E comenta aí embaixo. Tu acha que médico tinha obrigação de atender cangaceiro? Ou tu acha que ele fez certo em fechar a porta? Agora senta que lá vem história boa, daquelas que não se esquece. E foi assim, meu povo, que começou uma das histórias mais brabas do cangaço. Prestem atenção no que vou contar, que é daquelas de deixar o couro arrepiado. O sol ainda nem tinha riscado o céu quando os tiros começaram a estourar naquela manhã de 1934. A volante tinha armado emboscada perto do açude do Morcego, escondida atrás das pedras grandes, esperando o bando de Lampião passar no caminho da serra. Corisco ia na frente, como sempre fazia, bom de olho e ligeiro no gatilho. O Diabo Louro nunca tinha medo de nada. Diziam por aí que ele ria quando a bala zunia perto da orelha. Mas naquela manhã, meu povo, a sorte virou as costas para o cabra mais valente do cangaço. O primeiro tiro pegou de raspão no ombro. O segundo levantou poeira no chão. Mas o terceiro entrou certeiro, bem no meio da barriga, fazendo Corisco dobrar em cima do cavalo como saco de farinha furado. Capitão, acertaram o diabo! O grito de Volta Seca cortou o ar junto com mais 10 tiros. Lampião virou o cavalo num pulo só.
os olhos faiscando ódio. Num instante, a Winchester dele falou 5 vezes e 5 volantes caíram gemendo no chão pedregoso. O bando inteiro recuou, arrastando Corisco, que segurava a barriga com as 2 mãos. O sangue escorrendo por entre os dedos como água de bica furada. "Aguenta, meu irmão." Lampião falou baixo, mas com aquela voz que não admitia desobediência nem da morte. "Tu não vai morrer hoje, não." Maria Bonita chegou perto, os olhos arregalados, vendo a camisa de Corisco ficar toda vermelha. Ela tinha visto o homem ferido antes, tinha visto demais até. Mas Corisco era família, era irmão de armas, era pedaço importante daquele bando que ela amava mais que a própria vida. "Virgulino, ele tá perdendo muito sangue." Ela sussurrou, a voz tremendo igual folha no vendaval. Lampião olhou para o ferimento e soube na hora. Aquilo precisava de médico. Bala no meio da barriga era coisa séria. Podia perfurar as tripas, podia causar podridão por dentro. Curandeira não ia dar conta. Garrafada não ia resolver. Reza não ia estancar aquele sangue que escorria sem parar. "Tem que arrumar um doutor." Mergulhão falou o que todo mundo estava pensando. "E tem que ser ligeiro, capitão," completou Sabonete, vendo Corisco ficar cada vez mais branco. "Quem conhece sertão sabe que as coisas nunca são fáceis por aqui. Médico para pobre já era difícil de achar. Médico para cangaceiro, então, era que nem procurar água em pedra seca." Mas Lampião não ligava para dificuldade. Quando ele decidia uma coisa, o sertão inteiro tinha que se curvar. "Vamos para a cidade mais perto," ele ordenou, a voz dura como couro de boi velho. "E se tiver médico lá, ele vai atender, nem que eu tenha que botar o cano do rifle na testa dele." O bando cavalgou léguas e léguas, com Corisco gemendo baixinho, tentando segurar a dor para não mostrar fraqueza. O Diabo Louro tinha fama de valente, de destemido, de homem que não chorava nem quando levava facada. E mesmo ali, sangrando feito porco no matadouro, ele mordia os beiços para não gritar. "Capitão," a voz saiu fraca, molhada de suor e sofrimento, "se eu não aguentar, promete que vai fazer justiça." "Cala essa boca, rapaz," Lampião cortou seco. "Tu não vai morrer, eu não permito." Maria Bonita cavalgava do outro lado, segurando a mão de Corisco, sentindo ela ficar cada vez mais fria. O sol subia no céu, quente que nem brasa de forja, e o tempo corria contra eles. Prestem atenção nessa parte, meu povo, porque aqui a história começa a mostrar como o destino tece suas tramas. Às vezes, a gente acha que está só passando por um momento ruim, sem saber que aquele momento vai mudar tudo o que vem depois. Quando o sol já estava alto, queimando a cabeça como fogueira acesa, as casas da cidade apareceram no horizonte. Era um lugarejo pequeno, daqueles de uma rua comprida, igreja no meio, bodega na esquina e casas de taipa espalhadas que nem grãos de milho jogados no chão. Ali, Volta Seca apontou para uma casa maior, pintada de branco, com janelas de vidro e uma placa pendurada na porta. "É consultório de doutor." Lampião sentiu o coração bater mais forte. Não era medo. Virgulino Ferreira não conhecia medo. Mas era uma coisa parecida com esperança. Esperança de salvar o irmão. Esperança de ver Corisco rir de novo. Fazer gracejo. Contar vantagem das suas valentias. O bando parou na frente da casa. Era quase meia-noite. A lua cheia iluminava a rua vazia. Lampião desmontou. Ajudou Corisco a descer do cavalo. O Diabo Louro quase desabou, as pernas bambas, o rosto cor de cera de vela queimada. "Fica firme, meu irmão." Lampião segurou ele pelos ombros, olhando fundo nos olhos do companheiro. "Já chegamos. O doutor vai dar um jeito em tu." Maria Bonita desceu também, ajudando a amparar Corisco. Os outros cangaceiros ficaram montados, rifles em punho, vigiando a rua escura. Não se via uma alma viva. O povo tinha medo de sair de casa quando o cangaceiro chegava na cidade. Lampião bateu na porta. Uma vez, 2, 3. Bateu com força, com urgência, com a determinação de quem não aceita não como resposta. Lá dentro, acendeu uma luz.
passos arrastados se aproximaram. A porta se abriu uma fresta e apareceu o rosto sonolento de um homem de meia idade, cabelo desgrenhado, camisola de dormir, olhos inchados de sono. Que é isso? Que horas são essas de bater na porta de gente de bem? A voz saiu irritada, mal-humorada. Sou Lampião! Virgulino falou direto, sem rodeio. Meu companheiro levou um tiro na barriga. Precisa de médico, urgente. Escutem bem, meu povo, que essa é a hora que tudo muda. Essa é a hora que o destino do Dr. Severino Albuquerque fica selado. Essa é a hora que 4 palavras vão custar uma vida inteira. O médico olhou para Lampião. Olhou para o rifle atravessado nas costas dele. Olhou para Maria Bonita, sujando de sangue. Olhou para Corisco, pálido, suado, segurando a barriga rasgada. E então, meu povo, então o homem fez a pior escolha da vida dele. O rosto do doutor se retorceu de nojo. Os lábios se enrolaram como quem chupa limão azedo. E da boca dele saíram as 4 palavras que iam assinar a sentença de morte dele. Não atendo cangaceiro imundo. E bateu a porta na cara de Lampião. O silêncio que caiu naquela rua foi mais pesado que chumbo de bala. Lampião ficou parado na frente da porta fechada, os punhos cerrados, a respiração vindo fundo do peito como fole de ferreiro. Maria Bonita segurou o braço dele, sentindo os músculos duros que nem madeira de aroeira. Virgulino, ela começou, mas a voz morreu quando viu os olhos dele. Quem conhece sertão sabe que tem coisas que num se faz. Num se nega água para quem tem sede. Num se nega comida para quem tem fome. E num se nega socorro para quem está morrendo. Seja ele quem for, tenha feito o que tiver feito. Capitão, Volta Seca chamou baixinho. Corisco tá desmaiando. Foi isso que fez Lampião se mexer. Ele pegou Corisco no colo como se fosse criança, o diabo louro pesando menos que saco de rapadura, todo o sangue dele escorrido pelo caminho. Mergulhão! A voz de Lampião saiu calma, fria, perigosa. Vai procurar uma curandeira. Sabonete, vai com ele. E vocês dois, apontou para outros cangaceiros, ficam de olho nessa casa. Se o doutor tentar fugir, prendem, mas não matem, ainda não. Meu pai sempre dizia, quando Lampião falava baixo assim, era hora de tremer, porque a gritaria passava, mas a frieza ficava. E era na frieza que a vingança nascia, crescia e se tornava certeza. Encontraram Dona Josefa, benzedeira conhecida em 3 municípios, mulher de mãos abençoadas e coração maior que o sertão. Ela não perguntou quem era, não perguntou de onde vinha, viu o homem ferido e pôs para dentro da casa dela sem pestanejar. Bala entrou pela frente e saiu pelas costas. Ela examinou com cuidado, as mãos experientes apalpando a barriga inchada de Corisco. Não pegou as tripas, graças a Deus, mas perdeu muito sangue o cabra. Lampião assistia calado, de pé num canto do quartinho pequeno, enquanto Dona Josefa limpava o ferimento com cachaça, costurava com linha de algodão, passava emplasto de ervas que só ela sabia fazer. Ele vai viver? Maria Bonita perguntou, a voz tremendo. Se Deus quiser e o diabo deixar, vai sim. Dona Josefa sorriu cansado. Mas vai precisar de repouso, uns 10 dias sem montar em cavalo, sem fazer força. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte mostra como o coração de Lampião funcionava. Ele podia ser duro, que nem pedra da serra. Podia ser cruel, que nem sol do meio-dia, mas com os seus, com o bando dele, com quem tinha lealdade. Ah, meu povo, aí ele era mole que nem barro molhado. Quanto é que eu devo, Dona Josefa? Ele perguntou, tirando o bornal cheio de dinheiro. Não deve nada não, meu filho. A velha respondeu. Eu curo porque Deus me deu esse dom. Não cobro de ninguém, muito menos de quem protege o povo sofrido. Lampião insistiu. Deixou 50 mil réis em cima da mesa. Era dinheiro bom, dava para comprar 3 vacas leiteiras. Dona Josefa tentou recusar, mas ele já tinha saído. O chapéu de couro puxado para baixo, escondendo os olhos que queimavam de raiva. Lá fora, a madrugada começava a clarear. O galo cantou 3 vezes anunciando o dia novo. Mas para Lampião,
Aquele dia não tinha nada de novo. Tinha gosto velho de vingança, cheiro antigo de justiça que precisava ser feita. Capitão! Volta Seca se aproximou. Os homens estão vigiando a casa do doutor. Ele não saiu, não. E não vai sair, Lampião respondeu, a voz baixa que nem sussurro de vento. Pelo menos num vivo. Maria Bonita sabia que não adiantava tentar convencer ele do contrário. Quando Virgulino Ferreira botava uma ideia na cabeça, nem reza brava tirava. E dessa vez, meu povo, a ideia que estava na cabeça dele era vermelha que nem o sangue de Corisco. Oxente, vocês não acham que o doutor merecia o que vinha? Ele não tinha juramento de salva-vida, não tinha obrigação de atender qualquer um que batesse na porta dele, fosse rei ou fosse mendigo. O bando se reuniu no terreiro da casa de Dona Josefa. 12 homens, todos armados até os dentes, todos com a mesma expressão dura no rosto. Eles tinham escutado o que aconteceu. Tinham visto Corisco quase morrer por causa da recusa de um homem que se achava melhor que os outros. Lampião acendeu um cigarro de palha, deu 3 baforadas longas, os olhos perdidos no horizonte que clareava devagar. Então ele começou a falar, e todo mundo calou para escutar. No sertão, ele disse, a voz carregada de convicção, a gente aprende desde pequeno. Quem planta vento colhe tempestade. O doutor Severino Albuquerque plantou. Agora vai colher. Não se engane, meu povo. Lampião não estava com raiva cega. Era pior que isso. Era uma frieza calculada. Uma certeza absoluta de que o que ele ia fazer estava certo. Na cabeça dele, aquilo não era crime. Era justiça. Era cobrar o preço da arrogância, da soberba, do desprezo por quem estava morrendo. Mas, capitão, Mergulhão ousou perguntar, o homem é doutor. Mata ele e a cidade inteira fica sem médico. Então a cidade inteira vai aprender a tratar melhor quem precisa de ajuda. Lampião respondeu sem hesitar. E os outros doutores de outros lugares vão aprender também. Não importa quem seja, tá morrendo. Atende. Simples assim. Como meu avô dizia, a justiça de Lampião tinha lógica própria. Não era a justiça dos tribunais, dos juízes de gravata, dos advogados de palavras bonitas. Era a justiça do sertão, direta, dura, definitiva. Maria Bonita se aproximou dele, pôs a mão no ombro do homem que amava. E se ele pedir perdão? Ela perguntou baixinho. Lampião olhou para ela e nos olhos dele tinha uma coisa que assustava até quem conhecia ele bem. Corisco pediu socorro. Onde estava o perdão do doutor naquela hora? Agora prestem atenção, que vou lhes contar como Lampião preparou cada detalhe da vingança. Num era home de agir por impulso. Quando se tratava de cobrar dívida de sangue, ele planejava que nem general de guerra. O sol subiu no céu, esquentando o dia. Lampião mandou 3 homens vigiar a casa do médico em turnos. Outros 2 foram comprar mantimentos. 2 ficaram cuidando de Corisco, que ainda estava desacordado, mas respirando melhor. E Lampião sentou debaixo de um juazeiro velho, tirou a peixeira da bainha e começou a afiar. A pedra de amolar rangia devagar contra o aço, um som agudo que cortava o silêncio da manhã. Cada passada era uma promessa. Cada faísca que saltava era um pedaço da raiva dele se transformando em algo mais perigoso ainda. Paciência. Meu tio contava assim. Quando Lampião afiava a lâmina devagar, era porque estava preparando morte caprichada. Maria Bonita observava de longe, sentada na soleira da porta, limpando o rifle dela com pano embebido em óleo. Ela conhecia cada gesto daquele homem, cada silêncio, cada olhar, e sabia que nada no mundo ia fazer ele desistir. Virgulino, ela chamou depois de um tempo, tu tens certeza que é isso que tem que fazer? Ele parou de afiar a peixeira, testou o fio com o polegar, viu uma gotinha de sangue brotar no dedo. Tenho, respondeu simples, direto, sem dúvida nenhuma. Os cangaceiros preparavam as armas ao redor. Volta Seca passava cartucho por cartucho na cartucheira, conferindo cada um. Sabonete limpava o cano do rifle com vareta. Mergulhão engraxava as botas, porque Lampião sempre dizia que cangaceiro tinha que andar apresentável.
mesmo quando ia fazer serviço sujo. Mas não se engane, não havia festa no ar, não havia comemoração antecipada. O que tinha era um silêncio pesado, grave, como se o próprio sertão tivesse parado para ver o que ia acontecer. Deixe eu lhes contar uma coisa que poucos sabem. Lampião Num era homem sem consciência. Ele sabia o peso de cada morte que causava. Mas na cabeça dele existia uma diferença clara entre matar por maldade e matar por justiça. Capitão, Volta Seca se aproximou quando o sol já estava alto. O doutor tentou sair pela porta dos fundos. Os homens seguraram ele, mas não o machucaram. Lampião levantou devagar, guardou a peixeira na bainha, ajeitou o chapéu na cabeça. Bom, foi tudo o que disse. Aquela tarde passou devagar, que nem mel escorrendo de colher. Lampião visitou Corisco 3 vezes. Viu a cor voltando para o rosto do companheiro, ouviu a respiração ficando mais forte. Cada vez que olhava para aquela barriga enfaixada, para aquele corpo que quase tinha virado cadáver, a decisão dele ficava mais firme. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de vermelho e laranja, Lampião reuniu o bando de novo. Hoje à noite, ele anunciou, vamos fazer uma visita para o doutor, uma visita que ele não vai esquecer, nem ninguém nessa cidade. O vento soprou forte naquela hora, levantando poeira vermelha da rua. As árvores balançaram, gemendo baixinho, e até os passarinhos pararam de cantar, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Maria Bonita se levantou, pegou o rifle, atravessou a cartucheira no peito. Eu vou com tu, ela disse, num tom que não aceitava discussão. Lampião olhou para ela, para aquela mulher que tinha largado tudo para viver ao lado dele, que tinha trocado casa de alvenaria por noite ao relento, que tinha escolhido o perigo em vez da segurança. Vem, ele concordou. Tu é testemunha de tudo o que aconteceu. Tem direito de ver a justiça sendo feita. A noite caiu rápido, como sempre cai no sertão. Num instante o céu vermelho virou azul escuro, depois preto, cheio de estrelas. A lua crescente apareceu fininha, iluminando pouco, o suficiente para ver o caminho, mas não o bastante para ser visto de longe. Lampião montou no cavalo, os outros fizeram o mesmo. 8 homens e uma mulher, todos armados, todos decididos. O barulho dos cascos na terra batida soava como tambor de guerra. E meu povo, quando eles viraram a esquina em direção à casa do Dr. Severino Albuquerque, o destino já estava selado. A sentença já tinha sido dada. Só faltava executar. Mas o que nenhum deles sabia, nem mesmo Lampião com toda a sua esperteza, era que aquela noite ia virar lenda. Ia ser contada em volta de fogueira, sussurrada em feiras, cantada em verso pelos cantadores de viola. Porque no sertão, meu povo, certas histórias não morrem nunca. E essa estava só começando. Os cavalos pararam na frente da Casa Branca. 8 cangaceiros desmontaram em silêncio, as botas tocando o chão de terra batida sem fazer barulho. A lua fininha iluminava pouco, mas o suficiente para ver as janelas fechadas, as cortinas puxadas, a porta trancada às 7 chaves. Lampião ficou parado um instante, olhando para aquela casa que parecia tão tranquila, tão inocente. Mas ele sabia que lá dentro estava um homem tremendo de medo, rezando baixinho, suando frio, sabendo que a hora dele tinha chegado. Cerca a casa, ele ordenou com a voz baixa. Ninguém entra, ninguém sai. Se tiver mais alguém lá dentro, deixa ir embora. Mas o doutor fica. Os homens se espalharam que nem sombra, cada um tomando uma posição. Volta Seca foi para os fundos, Mergulhão para a lateral direita, Sabonete para a esquerda. Outros 3 ficaram na rua, rifles em punho, vigiando qualquer movimento. Maria Bonita ficou ao lado de Lampião, o dedo no gatilho do rifle, os olhos atentos. Ela tinha visto muita coisa na vida de cangaceira. Tinha visto cidade sendo tomada, fazenda sendo queimada, coronel sendo executado. Mas aquela noite tinha um gosto diferente no ar. Um gosto amargo de justiça que ia deixar marca. Prestem atenção no que vou contar, porque cada segundo daquela noite foi tenso, que nem corda de viola esticada até o limite.
O vento parou de soprar. Os cachorros da rua pararam de latir. Até as cigarras calaram, como se o sertão inteiro tivesse prendido a respiração para ver o que ia acontecer. Lampião subiu os 3 degraus da varanda devagar. 1, 2, 3, cada passo ecoando na madeira velha. Ele parou na frente da porta, ajeitou o chapéu, passou a mão no cabo da peixeira e bateu. 3 pancadas fortes, decididas, que fizeram a casa inteira tremer. Lá dentro, um grito abafado, passos correndo, barulho de móvel sendo arrastado, como se alguém tivesse tentando bloquear a porta. Doutor Severino Albuquerque, a voz de Lampião saiu calma, educada até, mas com aquele tom gelado que fazia os homens mais valentes tremer. Abre essa porta. Não precisa ter medo. Só quero conversar. Silêncio. Sei que tá aí dentro, Lampião continuou. Meus homens viram o senhor tentar sair pela porta dos fundos mais cedo. Cercamos a casa. Não tem para onde correr. Mais silêncio. Então, uma voz trêmula, abafada pela porta grossa de madeira. Vão embora. Eu vou chamar a polícia. Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era aquele sorriso perigoso, de quem sabe que tem o poder todo nas mãos. Polícia? No sertão? Ele riu baixinho. O senhor tá longe da cidade grande, doutor. Aqui não tem lei. Ou melhor, tem sim, a lei do sertão. E essa lei diz que quem nega socorro para quem tá morrendo paga caro. Como minha avó dizia, chegou a hora da verdade. Não tinha mais para onde correr, não tinha mais como enrolar. O doutor Severino Albuquerque ia ter que enfrentar as consequências do que tinha feito. Meu companheiro quase morreu por sua causa. A voz de Lampião ficou mais dura. Ele estava sangrando, pedindo ajuda, e o senhor bateu a porta na nossa cara. Disse que não atendia cangaceiro imundo. Eu tenho família. A voz do médico saiu desesperada. Tenho esposa, tenho filhos pequenos. E meu companheiro não tem família? Lampião retrucou. Não tem mãe que chora por ele? Não tem irmão que conta com ele? O senhor pensou nisso quando fechou a porta? Oxente, mas a coisa estava ficando quente ali. Maria Bonita via a mandíbula de Lampião travar, via os músculos do pescoço dele ficarem tensos como corda. Ela conhecia aquele sinal. Quando Virgulino ficava assim, era porque estava segurando a raiva com as últimas forças. Vou contar até 3, Lampião disse, a voz baixando ainda mais, virando quase um sussurro. Se não abrir, meus homens arrombam. E aí, doutor, a conversa vai ser bem mais curta. Barulho de choro lá dentro. Uma mulher, provavelmente a esposa do médico. 2, o tempo parou. A lua fininha parecia ter congelado no céu. O sertão segurou a respiração. 3. Lampião acenou com a cabeça e Volta Seca veio correndo, um machado grande na mão. O primeiro golpe rachou a madeira da porta. O segundo abriu um buraco. O terceiro arrancou a tranca inteira. A porta se escancarou com estrondo e os cangaceiros entraram que nem enchente, rápidos, eficientes, dominando cada cômodo da casa em segundos. Não se engane, meu povo, eles não eram bandidos comuns. Eram guerreiros treinados, sabiam exatamente o que fazer. Em menos de 1 minuto, toda a casa estava sob controle. Lampião entrou devagar, os olhos se acostumando com a luz fraca das lamparinas. A sala era arrumadinha, com móveis bons, quadros na parede, tapete no chão, cheiro de remédio e álcool no ar. No canto, perto de uma estante cheia de livros, estava o doutor Severino Albuquerque. Um homem de uns 40 anos, cabelo começando a ficar branco, barriga de quem comia bem, mãos macias de quem nunca tinha pego em enxada. E agora essas mãos tremiam que nem folha no vendaval. Ao lado dele, uma mulher chorava baixinho, abraçada em 2 crianças. Um menino de uns 8 anos e uma menina de uns 5. Os 3 estavam apavorados, os olhos arregalados de medo. Deixa ele sair, Lampião ordenou, apontando para a mulher e as crianças. Não quero testemunha pequena para o que vai acontecer aqui. Maria Bonita se aproximou da mulher, tocou o ombro dela com gentileza. Vem, dona, ela disse baixinho. Pega as crianças e sai.
Vai para casa de algum vizinho, não olha para trás. A mulher hesitou, olhou para o marido com olhos cheios de lágrimas e desespero. Severino. Vai, Amélia. O médico conseguiu falar, a voz saindo fraca. Leva as crianças, por favor. A mulher saiu correndo, arrastando os filhos, os três chorando. O barulho dos passos se perdeu na rua escura e depois voltou o silêncio. Agora era só Lampião, seus homens e o doutor Severino Albuquerque. Escutem bem, que essa parte é de arrepiar o couro. O médico estava sozinho agora, sem ninguém para proteger, sem ninguém para interceder por ele. Só ele e a consciência suja dele. Lampião se aproximou devagar, os passos ecoando no assoalho de madeira. Parou a 2 palmos do médico, olhou bem nos olhos dele. O senhor é homem estudado, Lampião começou, a voz calma demais para a situação. Estudou em faculdade grande, aprendeu a salvar vida, fez juramento. Não é assim que funciona? O médico engoliu seco, não conseguiu responder. Eu perguntei uma coisa. Lampião elevou um pouco o tom. Se sim, o doutor gaguejou. Fiz o juramento de Hipócrates. Prometi ajudar todos os doentes. Todos. Lampião repetiu, deixando a palavra pesar no ar. Então por que não ajudou meu companheiro? Ele estava doente, estava sangrando, estava precisando de médico. O senhor virou as costas. Eu tive medo, o médico confessou, as lágrimas começando a correr pelo rosto. Vocês são cangaceiros, são criminosos. A polícia, o governo, todos procuram vocês. E isso dá direito de deixar um homem morrer? Lampião cortou. O senhor acha que Deus lá em cima divide as pessoas em 2 filas? Uma para os homens bons e outra para os homens ruins? Quando chega na porta do céu, São Pedro pergunta: "Cê é cangaceiro e manda para o inferno direto?" Meu tio dizia que Lampião, quando queria, sabia falar melhor que padre na missa. E naquela noite, ele estava usando cada palavra como se fosse bala certeira. Eu sinto muito. O médico chorava agora, sem disfarce. Foi erro meu, foi covardia, eu reconheço. Por favor, me perdoa. Tenho família, tenho filhos. Meu companheiro também tem. Lampião respondeu frio. Tem mãe velha no sertão rezando todo dia para ele voltar vivo. Tem irmãos que dependem da coragem dele e o senhor quase transformou ele em cadáver. O médico caiu de joelhos, as mãos postas em súplica. Por favor, eu vou pagar qualquer coisa. Tenho dinheiro guardado, tenho joias da minha esposa, podem levar tudo, só me deixa vivo. Prestem atenção nessa parte, meu povo, porque aqui Lampião mostrou quem ele realmente era. Ele olhou para aquele homem ajoelhado, implorando, oferecendo tudo o que tinha para salvar a pele, e não sentiu pena nenhuma. Dinheiro? Lampião cuspiu no chão. O senhor acha que eu faço isso por dinheiro? Eu faço por justiça, doutor. Porque no sertão, onde a lei dos homens não chega, alguém tem que fazer o certo. Mas eu sou médico. A cidade precisa de mim. A cidade precisava de um médico que atendesse todo mundo. Lampião corrigiu. Num de um que escolhia quem merecia viver e quem merecia morrer. Volta Seca se aproximou, trouxe uma cadeira, empurrou o médico para sentar. O homem desabou no assento, tremendo dos pés à cabeça. Capitão, Maria Bonita chamou baixinho, tocando o braço de Lampião. Ele tem família, as crianças vão ficar órfãs. Lampião olhou para ela e nos olhos dele tinha uma dureza que assustava até quem o amava. Quantas crianças ficaram órfãs por causa dos coronéis que esse doutor tratava? Quantas mães perderam filho porque não tinham dinheiro para pagar a consulta dele? O senhor atende pobre de graça, doutor. O médico baixou a cabeça, não respondeu. Responde! Lampião gritou, a voz ecoando pela casa inteira. Não! A resposta saiu num sussurro envergonhado. Cobro de todo mundo. Mas para os coronéis, para os ricos, para os amigos, o senhor faz preço especial, não faz? Para os poderosos, o senhor atende até de madrugada, mesmo sem pagamento. Mas para o cangaceiro ferido, sangrando na porta, para o pobre que não tem vintém no bolso, para esses o senhor fecha a porta. Como o velho sempre dizia, a verdade dói mais que bala.
E Lampião estava enfiando a verdade no peito daquele homem como se fosse peixeira afiada. Eu vou mudar, o médico implorou de novo. Juro por Deus, por meus filhos, vou atender todo mundo de agora em diante. Pobre, rico, cangaceiro, qualquer um. Só me dá uma chance. Lampião ficou calado um tempo longo, olhando para aquele homem destroçado. Os cangaceiros esperavam em silêncio, sabendo que o capitão estava pesando a decisão na balança da consciência dele. O relógio na parede marcava 00:15. Lá fora, o vento voltou a soprar, gemendo baixinho entre as árvores. E dentro daquela sala, o destino de um homem pendia por um fio fino que nem teia de aranha. Uma chance, Lampião finalmente falou, e o médico ergueu a cabeça com esperança brilhando nos olhos. O senhor quer uma chance? Sim, por favor, sim. Lampião se virou, caminhou até a janela, olhou para a rua escura lá fora, ficou assim um tempo de costas para o médico, pensando, calculando. Então ele se virou de novo, e o que os olhos dele mostravam fez o Dr. Severino Albuquerque entender que não ia ter perdão. Meu companheiro também queria uma chance, Lampião disse, a voz baixa, definitiva. A chance de ser atendido, de ser curado, de continuar vivo. O senhor negou. Não, por favor, aqui não tem perdão. Lampião tirou a peixeira da bainha, a lâmina reluzindo na luz fraca da lamparina. E o sertão inteiro pareceu segurar a respiração para ver o que aconteceria em seguida. A peixeira subiu devagar, refletindo a luz amarelada da lamparina. O aço afiado brilhava como se tivesse vida própria, como se soubesse o papel que ia desempenhar naquela noite. O médico soluçava na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, o corpo tremendo que nem vara verde no vento. Ele sabia, todo mundo naquela sala sabia, que não tinha mais volta. O destino dele tinha sido selado no momento em que bateu a porta na cara de Lampião. Levanta! Lampião ordenou, a voz fria que nem pedra de rio. O Dr. Severino Albuquerque tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ele desabou de volta na cadeira, chorando mais alto agora, sem vergonha, sem dignidade. Eu disse para levantar, Lampião repetiu mais duro. Volta Seca e Mergulhão pegaram o médico pelos braços, ergueram ele à força. O homem ficou de pé, bamboleando, parecendo bêbado de tanto medo. Prestem atenção no que vou contar, porque aqui Lampião fez questão de explicar cada passo, cada decisão. Ele não era homem de matar calado. Quando fazia justiça, fazia com palavra também, para a lição ficar clara. O senhor vai morrer hoje, Lampião disse olhando direto nos olhos do médico. Mas antes quero que entenda o porquê. Não é raiva, não é maldade, é justiça do sertão. O médico tentou falar, mas só saiu um gemido estrangulado. Quando meu companheiro bateu nessa porta, ele estava com a vida escorrendo pelas mãos. Lampião continuou, caminhando em volta do médico como juiz fazendo o julgamento. Ele não pediu favor, não pediu de graça. Ia pagar o que fosse preciso. Só queria ser atendido, como qualquer cristão tem direito. Maria Bonita observava de pé, encostada na parede, os braços cruzados. Ela tinha visto Lampião fazer justiça muitas vezes, mas cada vez era diferente. Cada vez tinha seu peso próprio. O senhor olhou para nós, Lampião prosseguiu, viu que era cangaceiro e decidiu que a vida dele não valia nada. Decidiu que podia deixar ele morrer ali mesmo, na porta, como se fosse cachorro sargento. Eu tive medo. O médico conseguiu sussurrar. Medo? Lampião parou na frente dele. Medo de quê? A gente não estava ameaçando, não estava armado contra o senhor, só estava pedindo ajuda. E o senhor, com toda a sua educação, com todo o seu conhecimento, com todo o seu juramento de médico, virou as costas. Como meu pai sempre dizia, tem coisas que a gente faz que não tem volta. E o Dr. Severino tinha feito exatamente esse tipo de coisa. Sabe o que mais me revolta? Lampião encostou a lâmina fria da peixeira no pescoço do médico, só para sentir ele tremer. Não é nem o senhor ter negado ajuda. É as palavras que usou. Não atendo, cangaceiro imundo.
Ou como se a gente fosse bicho, como se fosse menos que gente. O médico fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Abre os olhos, Lampião ordenou. Quero que veja o que vai acontecer. Quero que morra sabendo exatamente por quê. Oxente, mas a tensão naquela sala estava tão grossa que dava para cortar com faca. Os cangaceiros assistiam em silêncio, respeitando o momento. Não era celebração, era ritual. Era justiça sendo feita do jeito que o sertão entendia. Capitão! Maria Bonita se pronunciou pela última vez, a voz suave, mas firme. Ele tem razão numa coisa. As crianças vão ficar sem pai. Lampião olhou para ela. E por um segundo, só um segundo, algo passou pelos olhos dele. Talvez fosse dúvida, talvez fosse pena. Mas passou rápido que nem relâmpago. As crianças vão ficar com a mãe, ele respondeu. E vão aprender a lição que o pai delas não aprendeu, que todo mundo merece respeito, seja quem for. Ele se virou para o médico de novo. Tem alguma última palavra? Alguma coisa que quer dizer antes de encontrar São Pedro? O doutor Severino engoliu seco, tentou reunir as últimas forças que tinha. Eu peço perdão, ele disse, a voz saindo fraca. Peço perdão a vocês, peço perdão a Deus, peço perdão ao cangaceiro que neguei ajuda, se pudesse voltar atrás. Mas não pode, Lampião cortou. Certas coisas, uma vez feitas, não tem conserto. O Senhor escolheu. Agora paga. Não se engane, meu povo, o que aconteceu em seguida foi rápido. Lampião não era homem de torturar, de fazer sofrer à toa. Quando decidia que alguém tinha que morrer, executava limpo, direto. A peixeira cortou o ar num movimento certeiro. O médico nem teve tempo de gritar. Foi rápido, foi definitivo. O corpo desabou no chão com um baque surdo e o silêncio que caiu em seguida foi mais pesado que qualquer som. Lampião limpou a lâmina da peixeira na própria calça, guardou de volta na bainha. Respirou fundo, olhou para o corpo caído. Isso, ele disse para ninguém específico, para o sertão inteiro talvez, é o que acontece com quem acha que pode escolher quem vive e quem morre. Maria Bonita se aproximou, tocou o ombro dele. Tá feito, ela disse baixinho. Tá feito, ele concordou. Os cangaceiros se movimentaram. Mergulhão trouxe um lençol branco que pegou do quarto. Cobriu o corpo. Não por respeito ao morto, mas porque era assim que se fazia. Mesmo na morte, mesmo na justiça mais dura, tinha que ter um mínimo de decência. Vamos deixar ele aqui mesmo, Lampião decidiu. A mulher volta, enterra como Deus manda. Não somos bicho para deixar corpo jogado. Escutem bem, que essa parte mostra como Lampião pensava. Ele podia ser implacável, podia ser cruel quando necessário, mas tinha código, tinha regras, não fazia maldade por maldade. Eles saíram da casa devagar, um a um, em silêncio. Lá fora, a noite continuava escura, as estrelas brilhando indiferentes no céu imenso. O sertão não tinha mudado. Ele nunca mudava. Era o mesmo antes, era o mesmo depois. Só as pessoas mudavam, ou morriam. Lampião montou no cavalo, ajeitou o chapéu na cabeça. Os outros fizeram o mesmo, formando um grupo escuro na rua vazia. Volta, Seca, ele chamou. Vai na casa de Dona Josefa, avisa a mulher do doutor que pode voltar. Diz que não fizemos mal a ninguém da família, que as crianças estão a salvo. Sim, capitão. E diz mais uma coisa, Lampião acrescentou, a voz carregando um peso especial. Diz para ela, conta para os outros médicos da região. Quem nega socorro, paga caro. Mas quem atende, seja quem for que está pedindo ajuda, vai ter proteção de Lampião. Não vou deixar ninguém fazer mal a médico que cumpre o juramento dele. Maria Bonita sorriu tristonho. Mesmo fazendo justiça com sangue, Virgulino pensava no futuro, pensava na mensagem que estava mandando. Eles cavalgaram de volta para a casa de Dona Josefa, onde Corisco descansava. O diabo louro tinha acordado, estava sentado na cama, ainda pálido, mas com os olhos espertos de volta. Capitão, ele chamou quando viu Lampião entrar. Soube que o senhor foi fazer uma visita. Fiz, Lampião respondeu simples. O doutor, ele
Num vai negar ajuda para ninguém nunca mais. Lampião completou a frase que Corisco não precisou terminar. Corisco assentiu devagar, entendendo tudo sem precisar de mais palavras. Obrigado, capitão, por mim, pela justiça. Num foi só por você. Lampião sentou numa cadeira, cansado de repente. Foi por todos os pobres que esse homem desprezou. Por todos que bateram na porta dele e foram mandados embora por não ter dinheiro. Foi pelo sertão inteiro que precisa aprender que num existe gente de primeira e gente de segunda. Meu tio contava que naquela noite, Lampião ficou mais quieto que o normal. Não era arrependimento. Ele nunca se arrependia quando fazia o que achava certo. Mas era o peso. Sempre tinha um peso, mesmo quando a justiça era necessária. Maria Bonita preparou café, serviu para os homens. Eles beberam em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. O que vai acontecer agora? Mergulhão perguntou depois de um tempo. Agora, Lampião tomou o último gole do café amargo. A notícia vai se espalhar, vai correr o sertão inteiro. E todo médico, todo curandeiro, todo homem que tem conhecimento de curar, vai pensar 2 vezes antes de negar ajuda. E a polícia? Sabonete perguntou. Vão vir atrás de nós? Já estão atrás de nós? Lampião riu sem humor. Mais um morto não faz diferença. E o povo daqui, o povo simples, esse vai entender, vai saber que fizemos o certo. Prestem atenção, porque Lampião tinha razão. Quando o dia amanheceu e a notícia começou a se espalhar, a reação foi exatamente a que ele tinha previsto. Os ricos, os poderosos, os amigos do médico ficaram horrorizados, pediram vingança, exigiram que o governo mandasse mais volantes caçar Lampião. Mas o povo simples teve reação diferente. Nas feiras, nas roças, nos povoados pequenos, a história foi contada e recontada. E sempre com o mesmo comentário no final. Bem feito. Médico tem que atender todo mundo. Não pode escolher. Lampião fez certo. Quem nega socorro não merece piedade. Agora os doutores vão pensar antes de virar as costas para os pobres. E foi exatamente assim que aconteceu. Nos meses que se seguiram, médicos de toda a região passaram a atender qualquer um que batesse na porta. Fosse cangaceiro, fosse pobre, fosse quem fosse. Porque ninguém queria ser o próximo visitado por Lampião. Dona Josefa, a benzedeira que salvou Corisco, contava depois. Naquela noite mudou muita coisa por aqui. Os médicos aprenderam humildade. E o povo aprendeu que tem quem lute por eles, mesmo quando a lei fecha os olhos. 3 dias depois, Corisco já estava bem melhor, conseguindo ficar de pé, caminhar um pouco. A barriga ainda doía, mas o ferimento estava cicatrizando bem, sem infecção, sem febre. Mais 1 semana e tu tá pronto para cavalgar de novo. Dona Josefa examinou satisfeita. Lampião pagou mais 50 mil réis para a velha, mesmo ela recusando. Deixou também mantimentos, pano, linha, tudo que tinha no bornal e que podia ser útil para a benzedeira. A senhora salvou meu irmão, ele disse agradecido. Não tenho como pagar isso direito, mas se algum dia precisar de qualquer coisa, manda recado. Lampião não esquece quem ajuda. Na manhã da partida, o bando se reuniu no terreiro. 8 homens e uma mulher, montados, armados, prontos para voltar para o mundo deles. O mundo da caatinga, das serras, das emboscadas e dos tiroteios. Corisco montou devagar, ainda sentindo dor, mas escondendo bem. O diabo louro tinha orgulho demais para mostrar fraqueza. Capitão, ele chamou quando todos já estavam prontos. O senhor não precisava ter feito o que fez. Eu tinha sobrevivido de qualquer jeito. Lampião olhou para o companheiro. Aquele homem que tinha lutado ao lado dele em 100 batalhas, que tinha salvado a vida dele mais vezes do que conseguia contar. Precisava sim, ele respondeu firme, porque não foi só por você, foi pelo respeito. Foi para mostrar que nós, cangaceiros, bandidos para os olhos da lei, ainda somos gente, e como gente merecemos ser tratados, simples assim. Os cavalos saíram em fila, levantando poeira vermelha na estrada. A cidade foi ficando para trás, cada vez menor, até sumir completamente no horizonte.
Mas a história... a história ficou. A história cresceu. A história virou lenda. E até hoje, meu povo, nos sertões do Nordeste, quando alguém pergunta por que os médicos antigos atendiam qualquer um que batesse na porta, sempre tem um velho para contar. Foi por causa de Lampião. Foi pela noite que ele ensinou que justiça num escolhe lado. O sol ainda num tinha nascido quando Dona Amélia voltou para casa. Ela vinha devagar, segurando as crianças cada uma numa mão, os pés arrastando na poeira como se carregasse o peso do mundo nas costas. Os vizinhos espiavam pelas frestas das janelas, mas ninguém teve coragem de sair para a rua. Quando ela empurrou a porta, que estava escancarada, a tranca arrancada no chão, e viu o lençol branco cobrindo o corpo no meio da sala, o grito que saiu dela acordou a cidade inteira. Foi um grito que vinha de tão fundo que parecia rasgar a alma. As crianças choraram também, sem entender direito o que tinha acontecido, só sabendo que o pai não ia mais voltar, não ia mais pegar eles no colo, não ia mais contar a história antes de dormir. Prestem atenção no que vou contar, porque essa parte mostra como a notícia de uma morte pode viajar mais rápido que cavalo a galope. Antes do galo cantar pela segunda vez, a cidade inteira já sabia. Antes do sol esquentar de verdade, povoados vizinhos já tinham recebido a novidade. E antes do meio-dia, 3 municípios comentavam a história com detalhes que iam crescendo a cada boca que repetia. Lampião matou o doutor Severino. Foi por causa que ele recusou atender um cangaceiro baleado. Dizem que o capitão deu chance dele se redimir, mas o homem foi orgulhoso demais. Na bodega do seu Manuel, os homens se juntaram cedo para tomar cachaça e falar do acontecido. Tinha os que condenavam. Geralmente os mais ricos, os amigos do médico, os que achavam que cangaceiro era tudo bandido mesmo e não merecia tratamento. Mas tinha outros, e esses eram maioria, que balançavam a cabeça concordando com o que Lampião tinha feito. O doutor Severino sempre foi metido à besta, seu Zé da Feira comentou, cuspindo no chão. Cobrava caro de pobre, mas pros coronéis fazia até fiado. Não tenho pena, não. Pois é, concordou Dona Terezinha, que vendia queijo no mercado. Minha irmã foi bater na porta dele quando o menino estava com febre alta, quase morrendo. Ele disse que não atendia de graça, mandou ela voltar quando tivesse dinheiro. O menino passou 3 dias agonizando até a febre quebrar sozinha. E lembram da Josefa do Riacho? Seu Manuel acrescentou. Foi pedir ajuda para o marido dela, que tinha quebrado a perna na roça. O doutor cobrou 10 mil réis só para ir até lá olhar. 10 mil réis! De onde pobre ia tirar esse dinheiro? As histórias se multiplicavam, cada um lembrando de alguma ocasião em que o médico tinha mostrado frieza, arrogância, desprezo pelos humildes. E quanto mais se falava, mais a morte dele ia aparecendo não como crime, mas como acerto de contas. Oxente, mas não pensem que todo mundo concordava, não. O vigário da igreja, padre Damião, subiu no púlpito no domingo seguinte e fez sermão condenando a violência. Matar é pecado mortal! Ele bradou, a voz ecoando pelas paredes da igreja lotada. Não importa o motivo, não importa a justificativa, tirar uma vida é ofender a Deus. Mas até o padre teve que admitir, quando conversou reservado com alguns fiéis depois da missa, que o doutor Severino tinha falhado gravemente no dever dele. Ele tinha juramento. O padre suspirou pesado. Juramento de salvar vidas. E negou socorro a um moribundo. Aos olhos de Deus, isso também é pecado grave. Enquanto isso, Lampião e o bando já tinham deixado a região há 2 dias, cavalgando para a serra, onde tinham um esconderijo seguro. Mas antes de partir, o capitão tinha feito questão de deixar um recado bem claro. Volta Seca tinha ido de casa em casa dos 3 outros médicos que trabalhavam na região. Dr. Augusto em Patos, Dr. Militão em Pombal, Dr. Raimundo em Souza. A mensagem era simples e direta. Lampião manda dizer, médico que nega socorro vai ter o mesmo fim do doutor Severino.
Mas médico que atende todo mundo, seja quem for, tem proteção do cangaço. Ninguém vai mexer com quem cumpre o juramento direito. E meu povo, vocês não imaginam o efeito que essas palavras causaram. Os 3 médicos que antes escolhiam a dedo quem atender, mudaram da água pro vinho, da noite pro dia. Dona Maria das Dores, lavadeira pobre que morava num casebre nos arredores de Patos, contava depois com lágrimas nos olhos: eu nunca tinha conseguido levar minha filha no Dr. Augusto. Ele sempre dizia que não tinha vaga, que tinha que marcar com meses de antecedência, que o preço era alto demais. Mas uma semana depois do que aconteceu com o Dr. Severino, eu fui bater na porta dele com a menina febril nos braços. E sabe o que ele fez? Deixou tudo o que estava fazendo, atendeu a menina na hora e não cobrou um vintém. Disse que era obrigação dele, que tinha jurado servir a todos. Histórias assim se multiplicaram pelo sertão. De repente, os médicos que antes só atendiam quem tinha dinheiro ou influência passaram a abrir as portas para qualquer um. O medo de receber a visita de Lampião era maior que o desejo de manter o status e a arrogância. Como meu tio dizia, às vezes o medo ensina o que a bondade não consegue. Mas não era só medo, meu povo, tinha algo mais acontecendo. A morte do Dr. Severino tinha acordado algo na consciência de muita gente. Tinha lembrado que o juramento médico existia por um motivo, que a profissão era para servir, não para escolher quem merecia viver ou morrer. O Dr. Militão, de Pombal, chegou a fazer uma reunião com os outros médicos da região. Eles elaboraram um código entre eles mesmos, sem esperar governo ou lei mandar. Todo paciente em situação grave seria atendido imediatamente, independente de pagamento. Os pobres teriam atendimento gratuito. Ninguém seria recusado por preconceito ou discriminação. Foi Lampião que nos ensinou o que devíamos ter aprendido na faculdade. Dr. Militão confessou anos depois, quando já era velho e a era do cangaço tinha acabado. Ele nos mostrou que o juramento não é palavra vazia, é compromisso sagrado. Enquanto isso, no esconderijo da serra, Corisco se recuperava bem. E barriga ainda doía quando ele se mexia rápido, mas o ferimento estava cicatrizando limpo, sem infecção, sem febre. Dona Josefa tinha feito o trabalho dela com maestria. Uma tarde, enquanto Corisco descansava encostado numa pedra, olhando o sol descer por trás das montanhas, Lampião sentou ao lado dele. Como é que está se sentindo, meu irmão? Melhorando, capitão, Corisco respondeu, a voz ainda meio fraca, mas com a força voltando aos poucos. Mais uns dias e eu tô pronto para voltar à ativa. Lampião ficou calado um tempo, mastigando um talo de capim, os olhos perdidos no horizonte vermelho. Eu fiz certo? Ele perguntou de repente, pegando Corisco de surpresa. O diabo louro virou a cabeça, estudou o rosto do capitão. Não era comum Virgulino Ferreira questionar as próprias decisões. Quando fazia algo, era com convicção total. Mas ali, naquele momento quieto do fim de tarde, tinha uma sombra de dúvida nos olhos dele. Fez, capitão, Corisco respondeu firme. Fez o que tinha que ser feito. O homem me deixou morrer na porta dele. Se fosse só comigo, eu até relevava. Mas quantos outros ele deixou morrer antes? Quantos pobres, quantos doentes, quantos desesperados bateram naquela porta e foram mandados embora? Ele tinha família, Lampião murmurou. Filhos pequenos. E eu não tenho mãe, Corisco rebateu. Não tenho irmãos que dependem de mim? O Senhor não tem Maria Bonita, não tem nós todos que somos sua família. Ele não pensou nisso quando bateu a porta. Maria Bonita se aproximou, tinha escutado a conversa. Ela sentou do outro lado de Lampião, pegou a mão dele. Virgulino, ela falou suave, tu carrega peso demais nos ombros. Cada morte, cada decisão, tu guarda tudo dentro do peito. Mas dessa vez, tu fez justiça, justiça de verdade, e o sertão inteiro sabe disso. É verdade, capitão.
Volta Seca se juntou ao grupo, outros cangaceiros vindo atrás. As notícias que chegam aqui são todas iguais. O povo aprovou. Os pobres estão conseguindo ser atendidos agora. Os médicos aprenderam a lição. Lampião olhou para os companheiros, para aquela gente que tinha escolhido seguir ele, lutar ao lado dele, morrer se preciso fosse por ele, e sentiu algo esquentar no peito. Não era orgulho, não era satisfação, era certeza. Certeza de que, apesar de tudo, apesar da violência e do sangue, ele estava fazendo diferença na vida dos esquecidos, dos desprezados, dos que não tinham ninguém para defender eles. Então que a história se espalhe, ele declarou, a voz voltando com força. Que todo médico, todo curandeiro, todo homem que tem conhecimento de curar saiba, no meu sertão todo mundo merece ser socorrido. E quem acha que pode escolher quem vive e quem morre, vai prestar contas comigo. Prestem atenção porque aqui a história toma rumo novo. Num acabou com a morte do médico. Aquilo era só começo. Nas semanas seguintes, Lampião fez algo que surpreendeu até os próprios cangaceiros. Quando assaltava a fazenda de coronel ou pegava a carga de comerciante rico, ele separava todos os remédios que encontrava. Quinino para febre, mercúrio cromo para ferimento, óleo de rícino para dor de barriga, pomada para sarnar, tudo. Capitão, Mergulhão perguntou curioso, para que juntar tudo isso? Vamos distribuir para os pobres, Lampião respondeu. Já que os doutores agora estão atendendo, o povo precisa de remédio também. E se os ricos não vão dar de graça, a gente tira deles e dá. E foi exatamente isso que fizeram. Em cada povoado que passavam, Lampião mandava Volta Seca ou outro cangaceiro anunciar. Quem precisa de remédio, vem aqui que Lampião está distribuindo de graça. Não precisa ter vergonha, não precisa pagar nada. Vocês deviam ver a cara dos pobres quando descobriam que era verdade. Vinham desconfiados no começo, achando que era armadilha. Mas quando viam os sacos cheios de remédio, quando recebiam o vidro de quinino, a pomada, o óleo, os olhos enchiam de lágrima de gratidão. Deus abençoe o Senhor, seu Lampião. Que Virgem Maria proteja o Senhor e o bando. O Senhor é anjo disfarçado de cangaceiro. Maria Bonita sorria vendo aquilo, o coração enchendo de orgulho do homem que amava. Ele podia ser duro, podia ser violento quando necessário, mas tinha lado bom também. Tinha justiça, tinha compaixão pelos que sofriam. Mas, gente, não pensem que estava tudo tranquilo, não. A morte do Dr. Severino tinha provocado reação forte das autoridades também. O governo do estado colocou recompensa ainda maior pela cabeça de Lampião. 100 contos de réis, fortuna que dava para comprar fazenda grande com gado e tudo. As volantes se multiplicaram, patrulhando estradas, vigiando povoados, armando emboscadas. O tenente Zé Rufino, conhecido pela crueldade, jurou que ia vingar a morte do médico, que ia trazer a cabeça de Lampião numa lança. Cangaceiro tem que morrer como cachorro, ele declarou em praça pública. E esse Lampião vai pagar caro por desafiar a lei. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Virgulino, ele apenas riu daquele jeito perigoso dele. Tenente Zé Rufino, esse aí já tentou me pegar 5 vezes, e 5 vezes voltou com o rabo entre as pernas quando voltou. Da próxima vez que a gente se encontrar, vou mandar ele para o mesmo lugar que mandei o doutor. E cumpriu a promessa, meu povo. Mas isso é história para outro dia. O que importa agora é entender o impacto daquela noite, daquela morte, daquela lição que Lampião deu para o sertão inteiro. Porque dali em diante as coisas mudaram de verdade. Médicos que antes fechavam as portas para os pobres, agora atendiam. Curandeiros que cobravam caro passaram a ter preço justo. E mais importante, ninguém mais era recusado por ser pobre, por ser trabalhador braçal, por ser considerado inferior. Foi preciso sangue para ensinar a humanidade. Dona Josefa comentou meses depois, quando visitou a cidade e viu as mudanças. Mas pelo menos ensinaram. Às vezes a gente esquece que somos todos iguais perante Deus e precisa de lembrança dolorosa.
Tinha aqueles que diziam que Lampião era criminoso, assassino, bandido, e não estavam errados. Ele era tudo isso também, mas tinha outro lado da moeda. Tinha o protetor dos fracos, o vingador dos injustiçados, o homem que não aceitava desrespeito aos humildes. Como meu pai sempre dizia, Lampião era complicado. Não dá para botar ele só do lado do bem ou só do lado do mal. Ele era os dois, dependendo de quem tu era e como tu agia. 3 meses depois do acontecido, uma comitiva de médicos de Recife veio para o sertão fazer pesquisa. Queriam entender como era o atendimento na região, se o povo tinha acesso à saúde, quais eram as dificuldades. Quando perguntaram para os moradores sobre o acesso a médicos, as respostas foram unânimes. Melhorou muito depois que Lampião resolveu aquela questão com o doutor Severino. Agora a gente consegue ser atendido. Os doutores ficaram mais humanos. Um dos médicos da comitiva, Dr. Fernandes, homem estudado que tinha estudado até na Europa, ficou intrigado. Ele foi atrás da história completa, conversou com testemunhas, ouviu os detalhes todos. No relatório que escreveu depois, ele colocou um parágrafo que causou polêmica nos meios acadêmicos. Por mais condenável que seja o ato de violência, não se pode negar que a ação do cangaceiro Lampião trouxe mudança significativa no comportamento dos profissionais de saúde da região. Onde a ética e o juramento médico falharam, o medo e o exemplo serviram de correção. É um paradoxo perturbador. O bandido ensinando aos homens de bem seus deveres mais básicos. Quando Lampião soube desse relatório, porque sempre tinha alguém que levava as notícias para ele, sorriu satisfeito. "Tá vendo, Maria?" Ele disse para a companheira. "A gente pode ser cangaceiro, pode ser fora da lei, mas não deixamos de fazer o certo quando precisa." E Maria Bonita, aquela mulher forte que tinha largado tudo para seguir o amor e a aventura, beijou o rosto marcado de Virgulino e respondeu: "Eu sempre soube que tu era mais que eles pintavam. Sempre soube que tinha bondade no meio da bravura." A fogueira crepitava na noite fria da serra. Os cangaceiros conversavam baixo, limpavam armas, preparavam o café. Corisco já estava quase totalmente recuperado. Até começava a fazer alguns movimentos de luta para testar a força. "Capitão", ele chamou, testando um golpe de peixeira no ar. "Quando é que a gente volta para a ação?" Lampião olhou para o companheiro. Viu que a cor tinha voltado para o rosto, que a força estava voltando para os músculos. "Logo", ele respondeu. "Mas dessa vez, meu irmão, tu vai com cuidado. Já quase te perdi uma vez. Não quero repetir o susto." "Pode deixar, capitão. Vou tomar mais cuidado. E se algum dia eu precisar de médico de novo..." Corisco sorriu malicioso. "Pelo menos agora eu sei que vou ser atendido." Todos riram. Era riso verdadeiro. Riso de quem tinha passado pelo Vale da Sombra da Morte e tinha voltado. Riso de quem sabia que a vida deles era perigosa, era dura, mas tinha momentos assim, de camaradagem, de vitória, de justiça feita. E naquela noite, debaixo do céu estrelado do sertão, com a lua cheia iluminando as serras ao longe, o bando de Lampião descansou em paz, sabendo que tinha deixado marca no mundo. Uma marca de sangue, é verdade, mas também uma marca de justiça. Porque no final das contas, meu povo, é isso que o sertão lembra. Não lembra só da violência, não lembra só do crime. Lembra também das vezes em que alguém se levantou contra a injustiça, quando alguém disse chega para a arrogância dos poderosos, quando alguém colocou os humildes em pé de igualdade com os ricos. E essa foi uma dessas vezes. 2 anos depois daquela noite, o sertão tinha mudado mais do que qualquer lei de governo conseguiria mudar. A história do médico que morreu por negar socorro tinha corrido cada canto do Nordeste, ganhando detalhes novos a cada boca que contava, mas mantendo sempre a mesma lição. Ninguém é tão importante que possa escolher quem vive e quem morre. Lampião cavalgava pela Caatinga numa tarde quente de sol, Maria Bonita ao lado, o bando espalhado em formação de viagem. Eles tinham acabado de sair de um povoado pequeno chamado Riacho dos Cavalos.
onde tinham parado para descansar e pegar mantimentos. Virgulino, Maria Bonita chamou, apontando para frente. Tem gente acenando ali. Era uma mulher velha, magra que nem galho seco, parada na beira da estrada com um pano branco amarrado num pau. Sinal de que queria conversar, que não era ameaça. Lampião puxou as rédeas, parou o cavalo. Os outros cangaceiros ficaram alertas, mãos nos rifles, mas sem apontar. O que foi, mãe velha? Lampião perguntou respeitoso, sempre tratando os idosos com consideração. A mulher se aproximou trôpega, os olhos fundos, mas brilhando de emoção. Seu Lampião, ela disse com voz trêmula, eu só queria agradecer pessoalmente. O senhor salvou meu neto. Salvei? Lampião franziu a testa confuso. Não me lembro de ter encontrado a senhora antes. Não me conhece não, seu moço. Mas foi por causa do senhor que meu neto foi atendido pelo doutor de Juazeiro quando teve picada de cobra. Antes, o doutor não atendia pobre. Mas depois daquele dia em Mossoró, com o médico que... Bem, o senhor sabe, os doutores todos passaram a atender qualquer um. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da velha, enquanto ela segurava a mão de Lampião com força surpreendente. Meu neto tá vivo por causa do senhor. Tem 8 anos, é esperto que nem rato, vai ser gente na vida. E tá vivo porque o doutor não teve coragem de fechar a porta na minha cara. Lampião sentiu algo apertar no peito. Não era arrependimento do que tinha feito. Nunca seria. Mas era a confirmação de que aquela morte tinha servido para algo maior. Tinha salvado outras vidas. A senhora não precisa agradecer nada, mãe velha, ele disse gentil. Só fiz o que tinha que ser feito. Que Deus abençoe o senhor e seu bando. A velha benzeu Lampião com o sinal da cruz. E que a Virgem Maria sempre proteja vocês. Quando eles retomaram a cavalgada, Maria Bonita olhou para o companheiro com aquele jeito dela de entender sem precisar de palavras. Tá vendo? Não foi em vão. Nunca achei que foi, Lampião respondeu. Mas é bom ouvir mesmo assim. Prestem atenção no que vou contar, porque essa parte mostra como uma ação pode ter consequências que vão muito além do que a gente imagina. A morte do Dr. Severino não tinha mudado só o comportamento dos médicos. Tinha mudado a mentalidade do sertão inteiro sobre respeito, dignidade e justiça. Chegaram numa cidade maior chamada Princesa, onde Lampião tinha contatos entre os comerciantes. O bando precisava de munição, mantimentos, informações sobre movimento das volantes. Mas quando entraram na cidade no cair da tarde, algo diferente aconteceu. Não teve pânico, não teve gente correndo para se esconder. Ao contrário, algumas pessoas até acenaram, outras baixaram a cabeça em respeito e algumas velhas fizeram o sinal da cruz em gratidão. Oxente, Mergulhão murmurou surpreso. Que cidade é essa que não tem medo da gente? Cidade que entende? Lampião respondeu. Eles pararam na frente da venda de seu Joaquim, um homem gordo de bigode grande que sempre tinha tratado o bando com decência. Lampião desmontou, amarrou o cavalo no mourão. Seu Lampião! O vendeiro veio ao encontro com um sorriso largo. Bem-vindo! Entre, entre! Tenho cachaça boa e notícia melhor ainda. Dentro da venda, enquanto os cangaceiros se serviam de água fresca e cachaça, seu Joaquim contou novidade que deixou todos surpresos. O doutor Benício, que fica aqui na cidade, está fazendo atendimento gratuito todo sábado de manhã para os pobres. Criou uma coisa que ele chama de consultório popular. Todo mundo pode ir, não cobra nada, dá até remédio de graça quando tem. E o que levou ele a fazer isso? Lampião perguntou, embora já soubesse a resposta. O senhor sabe bem, seu Joaquim sorriu. Depois daquele caso em Mossoró, os médicos todos ficaram com medo de ser o próximo. Mas o doutor Benício disse que não é só medo, não. Disse que a história fez ele pensar, refletir sobre o juramento dele e chegou à conclusão de que estava errado mesmo, que médico tem que servir a todos. Volta Seca tomou um gole de cachaça, pousou a caneca com força na mesa. Então deu certo mesmo, capitão.
O que o senhor fez mudou as coisas para melhor. Mas nem tudo era flores, meu povo. Toda ação tem reação. E a morte do médico também tinha provocado fúria nas autoridades. Naquela mesma noite, enquanto o bando acampava numa serra próxima, chegou um recado trazido por um menino do povoado. O tenente Zé Rufino tinha reunido 3 volantes, quase 50 homens armados até os dentes, e estava varrendo a região procurando Lampião. Ele jurou que vai te pegar, capitão, o menino contou nervoso. Disse que tu é criminoso perigoso, que matou um homem de bem, que tem que pagar. Lampião ouviu calmo, mastigando charque assado, os olhos fixos no fogo da fogueira. Homem de bem, ele repetiu devagar, cada palavra carregada de ironia. É curioso como eles definem quem é homem de bem. Médico que nega socorro é homem de bem. Coronel que explora trabalhador é homem de bem. Político que rouba é homem de bem. Mas cangaceiro que faz justiça é bandido perigoso. E o que vamos fazer, capitão? Sabonete perguntou. 3 volantes é muita gente. Eles são quase 50. Nós somos 12. Lampião sorriu aquele sorriso que os inimigos dele aprenderam a temer. 50 homem mal treinado não vale 10 cangaceiro bem treinado. E se o tenente Zé Rufino quer me encontrar, ele pegou o rifle, conferiu a munição. Então vamos facilitar a vida dele. Maria Bonita conhecia aquele brilho nos olhos de Virgulino. Era o brilho da batalha, da estratégia, do desafio aceito. Tu vai armar emboscada? Vou fazer melhor que isso. Vou mandar recado dizendo onde eu vou estar. E quando ele vier com a volante toda, confiante que tem a vitória na mão. Aí sim, meu povo, vamos mostrar porque Lampião continua vivo, enquanto tantos outros já viraram poeira. Nos 3 dias seguintes, Lampião preparou a emboscada mais elaborada que já tinha feito. Escolheu um desfiladeiro estreito na Serra do Teixeira, onde as volantes teriam que passar em fila sem espaço para manobra. Posicionou os cangaceiros nas pedras altas dos 2 lados, cada um com um campo de tiro perfeito. Então mandou o recado para o tenente. Zé Rufino, se tu é homem mesmo, me encontra no desfiladeiro da Serra do Teixeira amanhã ao meio-dia. Vamos resolver de uma vez quem manda nesse sertão. O tenente, arrogante e confiante no número superior de soldados, aceitou o desafio sem pestanejar. Na manhã seguinte, ele reuniu a tropa e marchou para o local indicado. Hoje, ele declarou para os volantes, vamos acabar com a praga do Lampião, vamos vingar o Dr. Severino, vamos mostrar que a lei sempre vence no final. Mas o sertão tem suas próprias leis, meu povo. E naquele dia, a lei de Lampião ia prevalecer. Quando a volante entrou no desfiladeiro, confiante e barulhenta, já estava selada. Os cangaceiros deixaram metade dos homens entrar, e então Lampião deu o sinal. O tiroteio que começou foi massacre. Os volantes presos no desfiladeiro estreito, sem cobertura, sem saída, caíram um atrás do outro como dominó. Os que tentaram recuar foram pegos pelo fogo cruzado. Os que tentaram avançar encontraram Corisco e Mergulhão esperando na saída. Em 20 minutos, tudo acabou. 30 volantes mortos ou feridos. Os outros fugiram em desespero, abandonando armas e munição. E o tenente Zé Rufino? Lampião o pegou vivo, desarmado, tremendo de medo atrás de uma pedra. Então, Lampião disse, olhando para o oficial que tinha jurado matá-lo, o senhor veio vingar o doutor Severino? Eu só estava cumprindo ordens. O tenente gaguejou. Igual o doutor estava cumprindo o preconceito dele, né? Lampião puxou a peixeira da bainha. Mas eu vou ser mais generoso que ele. Vou te dar escolha. O tenente arregalou os olhos, esperançoso. O senhor fica vivo, volta para o quartel e conta para o governador e para todos os oficiais o seguinte. Lampião não é bandido comum. Lampião faz justiça. E quem vier atrás de mim, melhor trazer exército inteiro, porque volante não dá conta. E eu faço isso, eu conto, Mas tem condição. Lampião cortou. O senhor vai comprar remédio com o próprio dinheiro, um saco cheio, e vai distribuir para os pobres no próximo povoado que passar. E vai fazer isso todo mês durante 1 ano. O tenente piscou confuso. Remédio? Para os pobres?
Isso mesmo. Quer viver? Então vai ajudar quem precisa. Vai fazer a parte que o Dr. Severino se recusou a fazer. E se eu descobrir que não cumpriu, bem, aí eu venho te procurar de novo. E na segunda vez, não tem conversa. Oxente, mas como Lampião sabia usar a cabeça, ele podia ter matado o tenente, podia ter feito vingança sangrenta, mas escolheu transformar o inimigo em ferramenta de ajuda para os necessitados. O tenente Zé Rufino cumpriu. Durante um ano inteiro, ele comprou remédio e distribuiu para os pobres, sempre dizendo que estava fazendo por ordem de Lampião. E o efeito disso foi extraordinário. Até inimigo do cangaço acabou ajudando o povo. Tá vendo como funciona? Lampião explicou para Maria Bonita enquanto cavalgavam de volta para o esconderijo. Morte resolve uma coisa só, mas deixar o homem vivo e obrigar ele a fazer o bem. Isso muda o mundo aos pouquinhos. A notícia da vitória no desfiladeiro correu o Nordeste inteiro. E junto com ela, as histórias sobre Lampião foram crescendo, ganhando contornos de lenda. Diziam que ele era imortal, que bala não entrava no corpo dele. Diziam que tinha pacto com o diabo. Diziam que tinha corpo fechado por benzedeira poderosa. Mas mais que tudo isso, diziam que ele era justo, cruel com os cruéis, generoso com os humildes, implacável com os arrogantes. 3 anos depois daquela noite em que o Dr. Severino fechou a porta, um professor de História da Universidade de Recife decidiu estudar o fenômeno do cangaço. Ele viajou pelo sertão, conversou com centenas de pessoas, coletou histórias e depoimentos. Num dos capítulos do livro que publicou, ele escreveu: "A morte do médico em Mossoró representa um momento de inflexão na história do sertão. Por mais controverso que seja, foi a partir desse evento que a população pobre passou a ter acesso real a serviços de saúde. O medo instalado entre os profissionais médicos, embora moralmente questionável como motivação, resultou em mudança prática significativa. Lampião, paradoxalmente, tornou-se agente de transformação social através da violência. Quando esse livro chegou às mãos de Lampião, porque sempre tinha alguém que levava essas coisas para ele, o capitão folheou as páginas com interesse. Professor universitário me chamando de agente de transformação social. Ele riu para Maria Bonita. Se minha mãe tivesse viva, ficaria orgulhosa. Meu filho não é bandido, é transformador social. Mas por trás da piada tinha verdade. Lampião sabia, todos sabiam, que aquela noite tinha mudado algo fundamental. Tinha estabelecido precedente. Ninguém está acima da obrigação de ajudar quem precisa. Nem médico, nem rico, nem poderoso. E a lição ficou, meu povo. Ficou marcada no sertão como cicatriz profunda. Até hoje, quando alguém nega ajuda a quem está precisando, sempre tem um velho para lembrar. Cuidado, que foi assim que começou a história do Dr. Severino. Anos se passaram, o cangaço eventualmente acabou, Lampião e Maria Bonita encontraram o fim deles em Angicos. Mas a história ficou viva. Corisco, que sobreviveu por mais tempo, sempre contava a história completa quando alguém perguntava sobre a cicatriz na barriga dele. "Foi esse ferimento aqui", ele dizia tocando a marca, "que mudou a medicina no sertão. Lampião fez por mim o que ninguém mais faria. Garantiu que todo ferido, seja quem for, tivesse chance de ser curado." E quando finalmente Corisco também caiu, baleado numa emboscada em 1940, a última coisa que ele disse antes de morrer foi: "Pelo menos eu sei que se tivesse sobrevivido, qualquer médico ia me atender, graças ao capitão." Décadas depois, quando o cangaço já era só memória e lenda, os netos dos netos ainda contavam a história. Contavam de jeitos diferentes, com detalhes variados, mas sempre mantendo o cerne. Lampião matou um médico que negou socorro. E com aquela morte, salvou centenas de vidas futuras. É paradoxo? É contraditório? Também é.
Mas o sertão sempre foi terra de contradições, onde o bem e o mal se misturam que nem água e barro, formando algo novo, algo difícil de julgar com os olhos da cidade grande e das leis escritas. Num fim de tarde qualquer, décadas após tudo ter acontecido, uma neta da dona Amélia, esposa do doutor Severino, encontrou num arquivo antigo o diário que a avó tinha escrito. E numa das páginas amareladas pelo tempo lia-se: meu marido morreu por orgulho. Ele tinha conhecimento para salvar, mas escolheu julgar, e o julgamento dele custou a vida. Amo e sinto falta dele todos os dias, mas não posso negar, ele errou. E Lampião, por pior que fosse, estava certo naquele julgamento, porque entre o juramento de um médico e o preconceito de um homem, o juramento deveria ter vencido. Sempre. E assim, meu povo, termina essa história que o sertão guarda há quase um século. História de sangue, de justiça, de vingança que virou lenda, de morte que trouxe vida. O sol se põe devagar nas serras do Nordeste, pintando o céu de vermelho, a mesma cor que tingiu a sala daquela casa em Mossoró. As cigarras cantam, o vento sopra entre os mandacarus, e em algum lugar, ao redor de uma fogueira, um velho conta para o neto: era uma vez um médico que se achou melhor que os outros. E era uma vez um cangaceiro que ensinou que ninguém, absolutamente ninguém, está acima do dever de ajudar quem está morrendo. E a história continua, passando de boca em boca, de geração em geração. Porque no sertão, meu povo, a justiça pode vir de onde a gente menos espera. Pode vir do rifle de um bandido, pode vir da peixeira de um fora da lei, pode vir do próprio inferno, se for preciso. O que importa no final das contas é quem faz a justiça, é que ela seja feita.